Olá a todos, todas e todes. Eu me chamo Jonathan Lima. Estou aqui apresentando um artigo intitulado A Tradição da Queima em Baixas Temperaturas na Cerâmica de Santana do Araçuaí. É parte da minha tese de doutorado, defendida pelo Programa Interunidades em Estética e História da Arte do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Minha tese foi intitulada Artesãos Artistas Contemporâneos, Dona Isabel Mendes da Cunha, e o legado aos mestres ceramistas de Santana do Araçuaí. O artigo está dividido em 4 partes, mais as considerações finais, e ele trata desse processo, das técnicas da queima da cerâmica desenvolvida em Santana do Araçuaí. Os fornos utilizados na cerâmica do Araçuaí são esses fornos redondos de cúpula, né? Eles têm na base deles esses crivos, que é por onde passa o calor das chamas e as próprias chamas, né? Essa parte de baixo onde é colocada a lenha. Aqui a gente tem nessa imagem a figura de Dona Isabel, que infelizmente faleceu em 2014. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la enquanto fazia minha pesquisa. E essa é uma imagem que é feita pela filha dela, ela fazendo o último forno dela, né, no caso. São fornos inteiros feitos no próprio barro, que é encontrado na localidade, né, um forno bem artesanal e que é atribuído a uma herança indígena da localidade, né? No caso, a avó da Dona Isabel era indígena. Aqui a gente tem algumas imagens de algumas das últimas bonecas também produzidas por Dona Isabel, uma artista muito conhecida dentro e fora do país, né? Então eu coloquei aqui para ilustrar, para quem não conhece o trabalho dela. São imagens realmente bem simbólicas do trabalho dela. Aqui a gente tem imagens de um forno atual, lá de uma das aprendizes, né, de alguns dos atuais mestres de Santana do Araçuaí. Foi Dona Isabel quem ensinou as técnicas da cerâmica produzida em Santana do Araçuaí. No primeiro tópico do artigo, eu contextualizo como que surge essa tradição, né, contemporânea da cerâmica, que surge a partir da figura de Dona Isabel na localidade e que vai se desenvolver principalmente a partir da década de 70, quando ela começa a vender os trabalhos dela para a Codevale. E aí ela começa a ensinar a outras pessoas da localidade também. E aqui é um forno já produzido muito recentemente na casa da artista Alice Ribeiro, onde eles fizeram uma espécie de adaptação. Em vez do forno ser inteiro feito com barro, eles utilizaram, né, tijolos refratários. Isso aqui foi uma experimentação que eles mesmos fizeram, né, nesse ateliê da Alice Ribeiro e do filho dela, Augusto Ribeiro, e que eu achei interessante colocar no artigo, né? Mas o formato em si, a estrutura é a mesma utilizada nos fornos da localidade. Esses fornos, de todo jeito, eles permitem chegar somente a baixas temperaturas, em torno de 750 graus Celsius, né, quando a peça está totalmente queimada. E aqui temos algumas características. Aqui temos a imagem de como as peças são organizadas dentro do forno. E aqui uma peça ao lado queimada com uma mancha na parte da barriga, que foi provocada justamente pelas chamas do forno, né? Para alguns artesãos isso é considerado às vezes um defeito, para outros é considerado um efeito. É bem interessante essa relação deles também com o processo da queima desse forno e o que ele pode criar de efeito nas peças, né? Aqui temos algumas imagens da Alice fazendo uma queima. Durante todo o processo, eles vão observando as peças dentro desse forno. Ele tem essa cúpula aberta e que eles cobrem com algumas placas de ferro e põem alguns pesos de cerâmica. E durante todo o processo, eles vão abrindo e olhando como estão as peças, né? Na hora que começa a parte da queima com a lenha forte, né? Primeiro tem uma fase de esquento com uma lenha fraca, primeiro tem uma fase de esquento com uma lenha forte, né, que vai criar chamas mais baixas,
e aí esse processo de esquento vai durar, em média, umas 6 horas. Depois dessas 6 horas de esquento, inicia-se a fase que se põe uma lenha fraca, onde vão subir as chamas e vão banhar todas as peças, né? E aí eles vão observando até que as peças estejam brancas dentro do forno. É muito interessante, é muito bonito o processo. Aqui a gente tem a imagem de um forno catenário, né, que já tentaram alguns projetos na localidade para que eles fizessem queimas em fornos que produzissem peças mais resistentes, né? Mas eles não se adaptaram a esse tipo de forno por uma série de questões que, inclusive, apresento no artigo, né? Porque esse forno que eles utilizam, ele é extremamente adaptado à própria dinâmica da produção na localidade, né? Que eles são peças muito cheias de detalhes, são peças demoradas, eles precisam ter um retorno mais rápido também dessas peças, então eles não podem esperar produzir por 2 meses, 3 meses, uma quantidade grande para poder fazer uma queima, né? Então, eles normalmente vão fazendo produções inclusive sob encomenda, né? Tipo, se eles recebem alguma encomenda, eles vão fazer aquelas peças e vão fazer uma queima assim que possível para poder já entregar essa encomenda e receber esse dinheiro. Então, esse forno aqui, ele não funcionaria para essa dinâmica, porque, além de tudo, é um forno que eles não têm na casa deles, é um forno que foi construído na associação de artesãos da localidade, e ainda teria essa questão de transportar as peças grandes e peças cheias de detalhes, sem serem queimadas para a associação, para lá fazer a queima. E, enfim, tem uma série de questões que eu detalho melhor no artigo e que demonstram por que eles continuam preferindo o método que eles utilizam há tantos anos, né? E que, chegando ao final do artigo, eu vou falar também um pouco da experiência da Andréia, que é neta de Dona Isabel Mendes da Cunha, né, que é uma artista plástica e que, durante o seu processo de estudos em Belo Horizonte, né, na Escola Guinhá, ela chegou a utilizar o forno elétrico, e aí a Andréia Andrade terminou que, no final, quando se formou artista plástica, voltou para o Vale do Jequitinhonha, né, onde ela constituiu família e continua produzindo o trabalho dela lá, e voltou a utilizar o forno que a sua avó, né, ensinou, esse forno de cúpula, que ela exatamente fez essa escolha porque ela gosta do efeito que dá o processo nas peças dela, no trabalho dela. Falo de algumas adaptações que eles fizeram para que continuassem, para que essa queima fosse mais eficiente, né? No caso da produção de peças muito grandes, eles partem as peças, no caso, podem fazer a cabeça separada, às vezes eles partem a peça no meio, que isso vai facilitar tanto o transporte depois, como a própria queima, né? Então, lá eu também detalho um pouco mais dessas questões, dessas adaptações que foram surgindo ao longo do tempo. E nas considerações finais, eu demonstro também essa questão do quanto essa queima, apesar de muitas vezes ela ser referida como uma queima ineficiente, porque é de baixa temperatura e as peças não ficam tão resistentes, assim, essas peças da localidade, elas são feitas para caminharem vários quilômetros, assim, são levadas nas feiras há muitos anos, né? Feiras na localidade do Vale do Jequitinhonha, mas também fora, em outros estados, e tem demonstrado uma grande eficiência, assim, dificilmente as peças de fato quebram. Quando quebram, muitas vezes, a grande maioria dos casos, por conta do transporte mesmo, às vezes não é um transporte adequado, às vezes vem junto com uma bagagem comum e colocam pesos em cima, o que não me parece uma questão tão excepcional que, enfim, que poderia qualificar esse tipo de queima e esse tipo de peça como peças pouco resistentes, né? Então, no caso, eu demonstro que esse processo de queima realizado na localidade é o mais adequado até o momento para as necessidades
do trabalho local e também o mais eficiente até o momento para essa dinâmica do artesanato local. Muito obrigado a todos.